Amém. A palavra de Deus é maravilhosa. Amém, queridos? Vamos ministrar hoje sobre um tema muito profundo, desafiado a ministrar sobre isso. E não é fácil, né? Mas o tema é vivendo pela graça, vivendo debaixo da graça de Cristo. Amém? Abra sua Bíblia para o Evangelho de João, versículo 17. Vivendo debaixo da graça e não debaixo da lei. Amém? Acabei de receber aqui uma ordem que eu não posso ultrapassar. Acabei de ouvir um não, que eu não posso ultrapassar esse X. Acredito que o de lá também. Então, isso é uma lei, né? Quer dizer que o Espírito Santo, se ele me chamar 1 metro depois desse X, eu não vou poder ir. Amém. O Senhor também está na ordem, na disciplina e na obediência. Amém? A palavra diz assim em João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho. Amém, irmãos? Moisés, grande homem de Deus, mas um servo, um homem, não é? E a graça veio por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ela veio para que eu e você pudéssemos viver um novo tempo, não é? A palavra dá nome para esse novo momento de nova, quantos sabem? Nova lei e a nova aliança, glória a Deus. Então, amados, a nova aliança, a graça do Senhor é algo que eu e você precisamos estar debaixo da graça de Deus, é algo que eu e você precisamos cultivar todos os dias, amém? É transformador, é vivificador, é restaurador, é proteção para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, estar debaixo da graça de Deus, amém? Jesus veio com essa nova aliança, sabe, para superar a religião, para ir além, né, com outro entendimento, com uma outra visão do que a religião estava ensinando, estava levando, do que a lei estava levando. A lei, debaixo da lei, o nosso igreja, quando eu disser a palavra igreja nessa ministração, por favor, entenda. Não estou falando de tijolo, nem paredes, nem igreja Jesus vive somente, nem placas, nem denominações, amém? Igreja de Cristo ao redor da terra. Mas, debaixo da lei, o relacionamento da igreja com Deus, muitas vezes, ficava muito relacionado, não como um pai se relaciona com o filho, sim ou não? Muito pelo contrário, muitas vezes víamos, né? Eu não estava lá, mas a igreja também não estava, mas os homens e as mulheres de Deus viam Deus muitas vezes, em muitos determinados momentos, como um tirano. Essa relação era difícil, porque debaixo da lei, somos levados, muitas vezes, a uma vida de escravidão, não é? Muitas vezes também somos motivados debaixo da lei a esperar retorno das nossas ações. Amém? Debaixo da lei, eu e você temos que pagar uma conta para receber algo de Deus. Sei que você sabe que não é esse tipo de relacionamento que o nosso Jesus maravilhoso quer conosco. Amém? Debaixo da lei é a impressão que temos um Deus tirano e não um pai. Sacrifícios apresentados aguardando bênçãos. Sim ou não? E se uma dessas duas coisas não acontece, vem problema do outro lado. Tanto
esse Deus que não recebeu sacrifícios pode penalizar, como também esse servo, eu e você podemos nos entristecer. É ou não é verdade? Isso pode trazer culpa. Esse relacionamento debaixo da lei, olhando para um Deus assim, pode trazer sobre mim, sobre você, culpa, medo, ganância. Esse tipo de relacionamento leva-nos à igreja, leva a igreja a um momento, a situações, a emoções, em que ela espera sempre algo em troca. Vem para cá, vem para cá, que você vai, o quê? Vai ser tudo lindo e maravilhoso. É assim, irmãos? Uma relação escravizada debaixo da lei, e não de descanso, que é o que o Senhor tem para mim e para você. Amém? A lei, é óbvio, a palavra diz, ela é justa, é boa, é maravilhosa, tem um aspecto, a religião tem um aspecto que, infelizmente não, que eu e você vamos continuar praticando, vivendo, enquanto estivermos aqui, nesse corpo, nesse mundo, não é? Tem aspectos que são aproveitáveis e que nós precisamos continuar praticando, como, por exemplo, disciplinas e etc. Não pode ultrapassar o X. Tudo bem, eu não ultrapasso o X. É ou não é, irmãos? Tem coisa boa. Mas a nova aliança tem coisas bem maiores. E é o lugar para mim e para você estar. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12, a partir do 7. Diz assim a palavra de Deus. Gabriel, Marilene e Esther. A Esther está aqui também? Glória a Deus. Glória a Deus, pela guerreira que você é, minha irmã. Não sei se eu estaria aqui. Parabéns por essa fé, por essa confiança, pela guerreira que você sempre foi, Gabriel e a Esté também. Depois podemos orar por eles, né, Rafa? Conte conosco, conte com a igreja, Marilene. Nós queremos chorar com você e queremos também nos alegrar, que o Senhor te revista de um novo tempo, uma nova capacitação sobre você, para esse novo momento na sua vida e da sua casa, em nome de Jesus. Então, amados, você já abriu sua Bíblia em Coríntios 2, a partir do 12, diz assim a palavra, para, apóstolo Paulo, não é? Para impedir que, diga eu quem, irmãos? Cristina, João, Rafaela, Beth, Rafa, Cristiane, Jean, Davi. Eu quem? Precisa entender o que está acontecendo aqui. Eu, Paulo, ok? Uma experiência, apesar de estar registrado na palavra de Deus, é óbvio, serve demais para mim e para você, mas é Paulo, experiência pessoal de Paulo. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Prosseguindo, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça, na versão internacional, é suficiente para você, na que está na nossa mente, minha graça te basta. Pois o meu, o que, queridos? Poder, de quem? De Jesus, se aperfeiçoa de quem, irmãos? No caso aqui de Paulo. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, fico alegre, contente nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Diga, isto é
debaixo da graça de Deus. Somente debaixo da graça, quando você é fraco, você é forte. Amém? Debaixo da lei, você é forte por si próprio. Debaixo da lei, você controla as situações. Debaixo da lei, você confia na força dos teus braços. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. Será que eu posso tirar essa minha graça é suficiente para você e podemos colocar, mas ele disse não? Obrigado. Você já ouviu não do Senhor? Se não, ouvirá. Mais cedo ou mais tarde, ouvirá. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, sem dúvida você vai ouvir muitos, não sei se eu posso falar não, sei lá. Muitas vezes a palavra não, né? Diz que um, não sei por que falaram que era um deputado, mas disse que um cara chegou para um deputado e falou: deputado, faz um cheque aí de R$600. Aí os deputados falaram para a secretária: faz aí um cheque de 600. Secretária: deputado, como é que escreve 600? Minha filha, faz 2 cheques de 300. Não sei porque que eu lembrei disso não, mas... tá, porque eu falei não, né? Aí você deve ter ouvido não várias vezes. Minha graça, sabe, o meu não de Deus para nós é uma pergunta. Pode ser instrumento de Deus? Muitas vezes nas nossas vidas? Sim. Pois o meu poder, o de Deus, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Queridos, uma luta, uma fraqueza pode ser um instrumento nas mãos de Deus para nos manter debaixo da graça? Sim ou não? Estou perguntando, não estou afirmando, ok? Sabe, queridos, o que Deus faz na minha vida e na sua vida, que muitas vezes nós ficamos esperando um toque, uma resposta de Deus em alguma área, muitas vezes é exatamente o contrário. Deus está esperando mudanças dentro de nós. Amém? Estar debaixo da graça nada mais é. O que é estar debaixo da graça? Viver na graça nada mais é do que ter uma vida interior sempre em transformação. Sempre em transformação. Eu disse aqui pela manhã, é impossível não ter uma vida na presença de Deus com renúncias, se você está debaixo da graça. Qual é a diferença? Esse não pode ser vivido alegremente. Mesmo tendo ouvido um não, você está feliz e confiante de que Ele é Pai e que tem o melhor para mim e para você. Só debaixo da graça podemos conviver com o não. Somos capacitados para ouvir porque não, não. Forte. A graça é Deus nos transformando por dentro. Agradar a Deus por justiça própria é a atitude de quem está debaixo da lei. Quando você vive com justiça própria, você espera o troco. Você espera as respostas. Você espera o investimento. Só tem um lugar que nós podemos ouvir o não de Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. É confiando no Senhor. É se aproximando do Senhor. Nós cantamos uma música aqui, não lembro mais, mas fala de perfume, não lembro, né? Mas é assim, eu quero sentir o seu perfume, alguma coisa parecida. Não é? Sabe, o meu nariz é grande, mas por mais que eu queira sentir o perfume do Cristiano,
que está lá no fundo, eu não vou conseguir. Sim ou não? Para sentir perfume, você tem que estar próximo, perto. Viver debaixo da graça é estar perto de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia para 2 Coríntios 5, 21. Diz assim a palavra de Deus: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Esse é o teu Senhor, igreja. Esse é o teu Deus. Abra para Romanos capítulo 6. Quero agora conversar com você sobre um outro aspecto da graça. Amém? Que infelizmente temos visto a igreja, não é? Lembra o que eu falei de igreja, né? Temos visto a igreja muitas vezes nessa dificuldade. Diz assim a palavra em Romanos 6, versículo 1. Que diremos estamos debaixo da graça, ok? Apóstolo Paulo vem no decorrer, é óbvio, nós não temos tempo aqui de ler tudo que gostaríamos. Alguém me disse uma vez, você lê muita Bíblia durante a ministração. Quase que eu falei, né, tudo bem, posso ler a Veja, mas tudo bem. Que diremos então, diz a palavra? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Fazendo conexão com outro texto. Versículo 2: de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Pastor João Manuel, meu Deus, talvez ele iria repetir isso hoje, né? Mas, amém. Ele disse uma coisa que na hora que ele estava tirando as ofertas no culto pela manhã, tirando não, ministrando esse momento, e ele disse, sabe, debaixo da graça, você não dizima para não entrar na lista negra da igreja. Debaixo da graça, você não dizima para pagar uma conta ou por uma necessidade. Você dizima porque você ama, porque é bom ser fiel. Amém? Versículo 15 agora de Romanos 6. E então o quê? E então, diante desses dois versículos que nós lemos, o 1 e o 2, aliás, 1 e o 2, exatamente. Aí o 15, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? É assim que o Senhor espera de nós? Mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Amém, queridos? A capacitação para uma vida de santidade é exatamente o contrário de querer pecar porque está na graça. Muito pelo contrário. Você quer ser santo porque está debaixo da graça de Deus. Amém? Viver no pecado é não estar na graça. Na graça somos resposta para uma geração, João e Rafa, como se a obrigação de pensar em jovens da igreja fosse só de vocês dois, nesse momento. Debaixo da graça somos resposta para uma geração. Porque quando eu estou debaixo da graça, eu não penso só em mim, só nas minhas vontades. Debaixo da graça, o que vai se destacar nas nossas vidas é a santidade e não o suor. Debaixo da lei, o que se destaca é o suor. Você corre, você faz tudo, você é ativista, você trabalha tanto dentro da igreja que você não tem tempo para Deus. Você faz tanto que você não tem tempo para ser, para estar. Isso me lembra da passagem de Marta e Maria. Quantos lembram? Marta, o que seria de nós sem as Martas da vida? Precisamos delas, mas elas têm que ter a sabedoria para momentos como Maria teve.
né? Para quem não conhece, são duas irmãs. Jesus chega na casa delas visitando-as, e a Marta, a irmã agitada, está ali limpando casa. Alguém conhece alguém assim? Alguém tem um parente que quando você está à mesa, se deliciando com maravilhas, ela ou ele está suado com um avental do seu lado, sujo, cansado, mas feliz? Ninguém tem um parente assim. Ou você é esse parente, essa pessoa? Eu fui por muito tempo, eu acho. Hoje eu estou muito folgado, sei lá. Estamos debaixo da graça porque Jesus nos colocou. Se você ou eu estamos debaixo da lei, é porque a gente foi até lá. Se estamos debaixo da graça, olha a diferença de estar debaixo da graça. O fato de estar debaixo da graça é porque Ele nos colocou. É tremenda essa palavra de Deus, meu Pai. O que eu sou, os meus resultados, é porque Jesus é, quando eu estou debaixo da graça. E não porque eu fiz alguma coisa. Abra para Romanos 5:17. Se pela transgressão, você leu esse texto hoje no início do culto, Davina, ou é impressão minha? 5:17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, quem foi esse, irmãos? Quem? Oh, glória a Deus, povo que lê Bíblia, hein? Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Quem, irmãos? Jesus. Por um só a ofensa entrou o juízo, por um só. Por um só o ato de justiça de Jesus, recebemos e podemos estar na graça. Somente por Ele também. Pela obediência de um só, muitos foram justificados. Para entender a lei, eu e você não precisamos de revelação. Reverendo João. Quem concorda? Ou quem sem corda? Para viver e praticar a lei, eu posso chegar lá no meu computador, mando imprimir a passagem onde estão os 10 mandamentos, dobro, papel bacaninho e coloco no bolso. E começo a viver. Diante das circunstâncias e decisões que eu e você temos que tomar em todo o tempo, sim ou não? Eu e você estamos andando e de repente um obstáculo, ou uma dúvida, uma entrada para a direita, para a esquerda e para a direita, você tem que decidir. Se você está debaixo da lei, você tira a folha, abre e está lá escrito: não matarás. Mas você estava com o revólver apontado para bem no centro dos 2 olhos do pastor João. Aí você, deixa eu ver, eu vou matar ou não? Você tira o papel e lá está escrito: não matarás. Mas se você está debaixo da lei, observe que a situação da vida não muda. Desculpa. Se você está debaixo da graça, as situações não mudam. Você continua no mesmo caminho. Vai chegar a hora que você vai falar assim, né? Você, opa, não. Eu não vou matar porque eu quero obedecer. Eu não vou matar porque é proibido. Eu não vou matar porque eu amo. Amém? Eu não vou desobedecer, não é porque tem uma regra, mas é porque eu amo meu Jesus.
eu não vou trair a minha esposa, porque se eu fizer isso, segundo os judeus, isso empobrece. Eu não vou olhar para mulheres que não são minha, que eu só tenho uma. Um pastor amigo meu uma vez começou a ministração, eu gostei demais, velho. No início da pregação ele se apresentou, ele estava pregando em outra cidade, ele se apresentou, ele chegou e falou assim: irmãos, eu tenho, meu nome é isso, eu sou isso, o currículo dele, etc. Daqui a pouco ele falou assim: Rafa, eu tenho um carro, pastor tempo integral, eu tenho um carro, uma mulher e uma casa. Nem eu sei porque que eu falei isso, mas amém. Porque eu... Mas né, irmãos? Tem pastor que enrica. Isso aí é para outro dia. Então eu não mato porque eu amo. Eu não vou trair a minha esposa, lembrei? Não é porque eu tenho medo de ficar pobre, segundo os judeus. Eu não olho para a mulher na rua, não é porque eu tenho medo de ficar pobre, que diz que isso atrai pobreza, leva a miséria. Não, mas eu, debaixo da lei, eu não faço isso, porque eu amo, em primeiro lugar, o meu Senhor. E eu amo porque Ele me amou. Percebe que debaixo da graça, a capacitação, o esforço, o suor, não é nosso. Para tudo, inclusive para se manter debaixo da graça. Essa igreja ficou tão silenciosa, pastor Rafael, depois do carpete. Diz que é por causa dos carpetes, não sei. Falar igual o Rafa falou um tempo atrás. Eu não sei se ele continuou gostando, mas acho que ele falou isso uma vez. Eu gosto de igreja mais... Você falou isso uma vez ou estou enganado? Amém. Fica em paz, fica livre. Você está debaixo da graça. Amém? Você está debaixo da graça. Você não tem que falar amém para tudo que eu falo, nem aleluia, glória a Deus, sei lá o quê. Abra para Efésios. Eu não finalizei. Para viver debaixo da lei, você não precisa de revelação. Você lê e obedece. Para viver debaixo da graça, você precisa de revelação. É? Então, fiquei sabendo que tem uma profetisa, um profeta ali, não sei onde, eu vou lá? Não. Meu Deus. Aqui tem uma Bíblia, irmãos. Você precisa da palavra de Deus. Amém? No seu coração. Essa revelação vai vir para você, para viver debaixo da graça, que dia? Todos os dias. Porque você vai estar todos os dias debaixo da graça, no lugar secreto, meditando na palavra, ouvindo, falando com Deus. Amém? Abra para Efésios 2, versículo 8. Esposa do Samuel Quintanilha. Eu tenho umas vistas boas, viu, bicho? 42 anos, caraca. Que Deus conserve assim. Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Salvos pela... Não é a lei que salva? A lei salva? A lei não salva, é a graça, a palavra, nós já lemos isso. Por meio da fé. E isto o quê? Ou isto vem do seu suor, do seu sacrifício, porque você faz coisa demais, porque você ralou igual um louco lá no Projeto Brilhar? Não. Isto não vem de vocês, é presente, é dom de Deus, não por obras. Tá, mas e as obras? Como é que vai ser? Ninguém vai limpar esse carpete? Ninguém vai cuidar quer dizer, isso não é obra, né, Jean? Misericórdia. Ninguém vai limpar instrumento, montar nada, ninguém vai cortar a grama. Não, nós estamos na graça, não precisa pagar essa conta de luz não, que Deus vai prover. Não tem nada a ver, né, irmãos? Não pelas obras no seguinte aspecto e entendimento. Não pelas obras no sentido que você não... Não é que você não faz.
você não espera retorno, a diferença é essa. Você não faz obras com segundas intenções. Você não faz a obra e depois, se você não for aplaudido aqui na frente e reconhecido, e isso é difícil demais para mim entender, para nós entendermos, porque a palavra também diz que quando você recebe aplausos dos homens, o que acontece? Já recebeu a paga, já recebeu. Não é nem inteligente, pensando em segundas intenções, não é nem inteligente querer aplausos e tapinho no ombro e você é top dos homens. Para que ninguém se glorie. Quando estamos debaixo da graça de Deus, diferente da lei, não buscamos mérito. Amém? A palavra é muito forte o que eu vou dizer, depois você pode me corrigir. Mas quando eu estou debaixo da graça, eu não me preocupo com a minha reputação. Não me entenda mal. Não me preocupo com a minha reputação e sai por aí. Hoje em dia ninguém dá cheque mais, né? Sai por aí dando cano nos outros. Não. Não me preocupo com a minha reputação no sentido do retorno humano. Tudo que eu faço é pensando no Senhor. Se eu amo a minha esposa desesperadamente e os meus filhos, primeiro é porque eu entendo que eles são, em primeiro lugar, do Senhor. Amém? O evangelho da graça está debaixo da graça de Deus, quebra em nós, precisa quebrar em nós toda soberba. Abra para Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Até aí, você está debaixo da lei. Cansado e sobrecarregado. E eu, aí começou a graça, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, diz nosso Senhor Jesus Cristo, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o que, meus amados? Me ajuda para você aproveitar melhor. Descanso para as suas almas. Queridos, debaixo da lei, as almas não dormem, João. Debaixo da lei, a nossa alma está louca, lutando, fazendo sociedade com a carne, não é a maior loucura do mundo. Debaixo da graça, nós estamos no descanso do Senhor. E para finalizar o texto, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa leveza é a graça. Observe que existe o jugo e o fardo. Não é? Você está na lei debaixo de um jugo. E muitas vezes você quer sair da lei e ficar sem jugo. Não. O que o texto diz? Tira o jugo da lei e faça o quê? Fica sem? Não. O jugo do Senhor Jesus, que é suave. Esse jugo fala das renúncias, da vida de santidade, que a cada dia mais você tem prazer na santidade. Amém? Você pratica a santidade, chega um ponto que é mais fácil. Sim ou não? Quem já passou por essa experiência? Tem coisas que a gente tinha muita dificuldade de vencer no início da caminhada com Jesus? Sim ou não? Hoje eu estava falando no curso de batismo para o pessoal que está fazendo o curso. Eu falei para eles, depois do batismo, depois que você começar a praticar, não que eles não estejam, mas assim, depois do batismo, você vai começar a tomar ceia. Eu falei para eles, você vai receber uma capacitação sobrenatural para ser mais santo.
Ou depois do batismo, reverendo João, as decisões não existem mais, as tentações desaparecem? Entendeu? O caminho continua o mesmo, irmãos. A caminhada continua a mesma. A diferença está dentro de nós. Amém? Esse fardo leve é a graça, essa leveza é a graça. Debaixo da lei, praticando justiça própria, somos muito duros com os outros e também conosco. Eu poderia escrever um livro sobre isso que eu acabei de falar. Porque pensa numa pessoa, pela fé, que era dura com os outros e principalmente, novamente o português me foge, se eu estiver errado me perdoa, e principalmente consigo próprio, comigo. E principalmente comigo. A gente quer inventar, né? Está mais fácil, quer inventar. Debaixo da graça você é mais leve. Debaixo da graça você vê o pecado do irmão, lembra dos seus e estende a mão. Debaixo da lei, você ultrapassou o X, endemoniado. Muda até a voz, porque você está debaixo da lei, então você tem que ter uma máscara, uma capa. Ei, você que está chegando atrasado no culto, a maldição do Senhor. Você que não diz, você, debaixo da graça, você estende a mão para quem está caído, porque você tem sempre na sua memória, um dia eu estive lá. Debaixo da graça, você tem mais facilidade de perdoar. Debaixo da graça, os seus discípulos não são sua propriedade. Eu disse aqui pela manhã que tem alguns aqui, podem me corrigir, em voz alta se quiser. Debaixo da graça, depois eu mato um, mas pode. Debaixo da graça, no seu discipulado, na casa de crescimento daquela pessoa que você está cuidando dela, você não diz sim para ela, e nem não. Desculpa. Não, é isso mesmo. Debaixo da graça, você não diz sim nem não para os seus discípulos. Você conversa. Isso não aconteceu com nenhum deles e nem vai, mas vamos dizer que um chegasse para mim, estou pensando em separar. Ele não vai ouvir não. E muito menos sim. Sabe o que ele vai ouvir de mim, de você, quando estamos debaixo da graça? Por quê? Deixa eu te ouvir. Deixa eu sentir suas dores. Deixa eu chorar com você. Eu também quero me alegrar com você. Debaixo da graça, eu e você temos esse coração. Debaixo da lei, você é duro com você também. Sabe qual é o maior ponto dessa dureza? Perdão. Como o seu Deus é um tirano, como o seu Deus é um Deus mau, um cara que está lá em cima, com cara de mal, e só sabe falar muitas vezes não, e se você desobedecer, você está enrolado, você tem dificuldade em se perdoar. Abra para 1 João, capítulo 1, versículo 10. Esse discípulo era o mais próximo de Jesus? Sim ou não? Se tinha alguém que conhecia o aroma do perfume de Jesus, era quem, irmãos? Entre Pedro, Tiago e João era quem, irmãos? Se tem alguém que conhece o perfume do pastor Milton, é o pastor João. Está colado. É ou não é verdade? Colado, igual cano de garrucha. 1 João, só para descontrair, tinha umas pessoas com a cara ruim. 1 João 1,10.
Quem escreveu isso que nós vamos ler agora? O discípulo mais colado de Jesus. Se afirmamos que não temos cometido pecado, colado com Jesus pecando, andou com Jesus, viu a face maravilhosa do nosso Jesus e pecou. Como assim? Tudo isso que eu disse é debaixo da lei. Debaixo da graça, fazemos de Deus um mentiroso se dissermos que não pecamos. E a sua palavra não está em nós. Debaixo da graça, podemos até pecar, mas não permanecemos nos pecados. Debaixo da graça, eu não tenho pecados ocultos. Eu não sou fariseu. Eu não tenho uma máscara. Estar debaixo da graça não te impede de pecar, mas não te deixa permanecer. Você cai aqui, acolá, tropeça aqui, escorrega aqui. Eu lembrei dessa música pela manhã. Está amarrado em nome de Jesus, irmãos. Quem lembra dessa música? Cai aqui, trupeca aqui, cai acolá, trai a esposa, rouba, ladrão. Oh, Jesus, perdoa. Está amarrado, irmãos. Debaixo da graça, você não tem pecados ocultos, mas você vive em santidade. Se der uma escorregadinha, imediatamente vem o arrependimento e logo após a mudança de atitude. Porque também não pode. Pecou, arrependeu. Pecou, arrependeu. Dá até uma música, né, Jean? Peca ali, arrepende aqui. Não. O verdadeiro arrependimento nos faz transformar, mudar. Não é verdade? Morremos com Jesus. Nascemos de novo com Jesus. Por isso podemos dizer que estamos sem pecados, que fomos justificados. O que somos não é fruto do que fazemos, mas fruto do que Jesus já fez. Por isso não vivemos na prática do pecado. Se nasceu de novo, é perfeito aos olhos de Deus. Amém? Você pode dizer, eu sou santo. Eu sou perfeito. Eu estou nessa busca, nesta caminhada. Qual a maior bênção que alguém pode alcançar aqui nessa vida curta, passageira e rápida? Qual a maior bênção? Casar com uma linda mulher, nascer com cabelos maravilhosos, passar na Câmara ou no Senado, ou sei lá onde, ter uma empresa própria, próspera, ganhar na Mega Sena, sei lá, o quê? A maior bênção que eu e você podemos alcançar nessa vida é a salvação eterna. E eu e você estamos debaixo dessa graça e com essa certeza. Ou tem alguém aqui que não tem certeza que se morrer hoje vai para o céu? Alguém? Estamos entre amigos e irmãos. Se tiver alguém aqui, levante uma das suas mãos. E ao final, engraçado, foi rimando o que eu estava falando. E ao final você vai vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Para você sair daqui com a certeza da salvação. Amém? O maior presente que alguém pode ter, abra para Lucas 23, a partir do 39. O maior presente que alguém pode receber de Deus, a maior dádiva que alguém pode receber de Deus é a salvação. E o que você tem feito para ter a salvação, reverendo João? O que você tem feito para herdar a salvação? João, reverendo Auriel, o que você tem feito para ir para o céu? Guto, o que você está fazendo para herdar a salvação? Honesto,
justo, um homem de caráter, fiel. Vamos ver o que esse cara fez para herdar a salvação. Abra para Lucas 23, 39, o texto diz assim: um dos criminosos, quem são um desses criminosos, irmãos? Quero ver se você está comigo. De que nós vamos ler? Jesus crucificado, não é? E ao lado dele, 2 ladrões. Uma versão diz, e hoje eu estava lembrando de uma coisa que eu quero repetir, João. Em alguns estudos aí, você encontra pessoas que dizem assim, Rafa, já deve ter visto, Jesus não dizimava. Uma das grandes provas que Jesus dizimava era essa: sepultado entre 2 ladrões. Crucificado entre 2 ladrões. Se você conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe que na lei judaica, quem não dizimava era ladrão. Lembra de Malaquias? Então, se Jesus não fosse dizimista fiel, o texto diria: 3 ladrões crucificados, o Jesus era o do meio. Mas não tem nada a ver com o meu assunto de hoje. Um dos criminosos que ali estavam, voltando para o texto, dependurados, lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso, que estranho, não era um missionário que dedicou toda a vida à obra do Senhor? O ladrão, um dos ladrões, indo para o inferno, estava proferindo insultos a Jesus. Mas tinha alguém muito bom do outro lado de Jesus? Sim ou não? Porque não é possível. Olha o que ele diz. Mas o outro criminoso, o texto acho que é algum erro aqui. Não é criminoso. O repreendeu dizendo para o outro ladrão: você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença? Meus amados, que riqueza há na palavra de Deus. Olha o que esse ladrão, vagabundo, sei lá o que mais, não devolveu nada para ninguém, roubou e não restituiu, não fez o curso de batismo, não participou da MMP, não fazia uma casa de bênção, não participava nunca evangelizou ninguém, não devolveu o que roubou. Recebe a revelação mesmo assim. Porque nós estamos sendo punidos com justiça. Porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Nossos. Ele era igual ou pior que o outro. Mas este homem não cometeu nenhum mal. O maior presente é a salvação. Eu quero viver 126 anos e meio e todos os dias lutando, perseverando por essa salvação. Ok? E você também. Mas Jesus disse para o ladrão que não ressarciu, que não confessou, que não batizou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão sabia que existe um reino. E o rei estava do lado dele. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Meus amados, que coisa forte. Eu confesso que eu fui muito impactado por esse texto, por esse entendimento. Meus amados, um ladrão não fez o que os discípulos, um ladrão, Jean, fez o que os discípulos não fizeram. Os discípulos, até a crucificação, estavam firmes. Mas quando começou a movimentação da crucificação, o que os discípulos fizeram? Duvidaram. Cada um correu para um lado, com suas lutas e dores.
que talvez eu e você temos, e que imediatamente vem as dúvidas. Mas um ladrão que teve toda uma vida no erro, parece injusto se estou debaixo da lei. João, mas se eu estou na graça, eu amo isso. Se eu estou na graça, e o irmãozinho que converteu ontem, e ainda está cheio de carrapicho, abre uma casa de bênção e ela bomba, eu me regozijo, eu fico feliz. Se eu estou debaixo da lei, e alguém é contratado, faltando 1 hora para encerrar a diária e recebe a mesma coisa que eu debaixo da graça, cheio de inveja, me revolto contra Deus. Óbvio, se eu estou debaixo da lei, eu me revolto com o irmãozinho que acabou de chegar na igreja e Deus está fazendo milagres na vida dele. Por que esse cara já foi na casa do pastor Rafael? Qual é? Por que esse cara foi pro foi aonde o MDU ia ministrar? Eu ia falar apresentação, não deixa de ser, né? Por quê? Se você tem esses sentimentos, você não está debaixo da graça, desculpa. Os discípulos só creram, só até a cruz, depois duvidaram. Vou voltar a pescar, era um bom homem, era um profeta. Poxa, me enganei, não era o Cristo. E o ladrão, irmãos. Aí eu estava pensando sobre a motivação do ladrão, né? Querendo encontrar uma resposta, né? Por que será? O medo ali da morte ajudou no arrependimento ali, no entendimento de que Jesus era o Cristo, ou aquele cara já tinha passado ouvido alguma experiência, não sabemos, não importa, se não está lá porque não importa. Aquele cara disse, o Cristo, eu sou judeu, sou ladrão, estou aqui crucificado, mas sou judeu. Conhecia. Eu ouvi dizer que viria um Cristo, um Messias, e que Ele perdoa pecados, que os meus pecados estão sobre Ti, Jesus. Eu ouvi também, Jesus, que a morte, essa que você vai daqui a pouco e eu também, a morte não vai te vencer, você vai ressuscitar. Então, Jesus, eu te peço, lembra-te de mim. Eu volto para a pergunta inicial que te fiz nesse ponto. O que Ele fez para herdar a salvação? Davi, o que ele fez para herdar o céu? Você está suando a camisa para herdar o céu? Eu até no ar-condicionado eu suo, sei lá. Sabe o que ele fez para herdar o céu? Creu. Somente creia. Ele creu no Cristo, no Salvador. Creia e verás a glória de Deus. Esse ladrão coloca uma bomba e detona e explode a religião. Os religiosos. Ele explode com essa reação. Aliás, Jesus, né? É o ator principal desse momento. Jesus explode a religião quando Jesus diz, hoje mesmo estarás no céu. Alguns dizem, é porque não teve tempo de fazer a MP, de batizar e etc. Tal. Meus amados, você acha que se fosse algo essencial,
o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, que estava ali do lado, humildemente deixando a morte chegar, por amor a mim e a você. Você acha que Ele não ia providenciar esse tempo? Não é essencial. Naquela situação, não fique dentro de casa cruzando os braços, desigrejado, e ache que vá para o céu. É outro assunto. Nada a ver com o que eu faço, mas com o que eu creio. Os que creem verão a glória de Deus. Quando eu creio e estou debaixo da graça, eu não espero a recompensa nas obras que faço, mas a morte de Jesus Cristo é tudo para mim. Quando eu estou debaixo da lei e confio, espero um retorno do que eu faço, é muito grave isso. Sabe o que eu e você fazemos quando nós esperamos recompensa das nossas boas ações ou obras? Anulamos a cruz. Anulamos a cruz. Abra para Gálatas 2:21. É possível anular a graça de Deus? Gálatas 2:21 diz assim: não anulo a graça de Deus, pois... João Paulo, bicho, meu Deus. Que homem de Deus, hein, irmãos? Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, se Cristiane, a sua justificação vai vir pela lei, para que Jesus morreu? Rafa, se a nossa salvação, se a nossa vida eterna ao lado do Senhor no céu, depende da lei, Jesus morreu inutilmente. Podemos anular a graça? Eu perguntei. Como? Quando olho para mim e confio no que faço. Não confio em você e nem no amor que você tem por Deus. Crente de muito tempo, ouça isso. Não confie em você e nem no amor que você tem para com Deus. Isso é falho. Confie apenas no amor que Deus tem por você. A religião, a lei, todas as religiões, pesquise. Se você já foi de outra, quer dizer, se você antes de ser crente, ou está aqui no nosso meio e não é evangélico, você vai concordar comigo. Faça para merecer, sim ou não? Todas. Né, eu estava lendo o que acontece com os homens bomba, as promessas para os homens bomba, João. Já teve essa curiosidade? Rapaz, que potência, né? Que vontade, tem medo de falar besteira, mas o cara quer 70 virgens. Ele vai ganhar 70 virgens num castelo, num palácio com 70 quartos, com 70 virgens. Que apetite, misericórdia. Isso não é de Deus, não. Abra para Lucas 15. Estamos finalizando. Lucas 15, a partir do 11, conta a história, vocês conhecem ou não, né? Pode ser alguém que não conhece. Bem rapidinho. Um homem tinha 2 filhos e um belo dia, irmãos, tá? Os dois, é lógico. Um belo dia falou: me dá minha parte, eu vou vazar no mundo. E o crente, o homem de Deus, né? Membro da igreja, ficou, né? Algum tempo depois, eu tô falando, não é muita coisa, Lucas 15, se você quiser anotar para meditar depois, ler depois, 11 a 32, tá? Pouco tempo depois, esse homem
Quer dizer, pouco tempo depois não. Algum tempo depois, esse homem diz assim o texto: caindo em si, esse louco que saiu da fazenda, do conforto, de debaixo das asas do pai, caindo em si, ele disse: quantos empregados, esse homem estava passando fome, irmãos, para quem não conhece, né? Desejando comer o quê? Lavagem, atualizando a, não sei se ainda chama, né? Minha época de menino, na fazenda do meu avô, o nome era lavagem, sei lá se mudou alguma coisa, mas é comida dos porcos. Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai. Diga, arrependimento. Está debaixo da graça de Deus, te leva todos os dias ao arrependimento. E, consequentemente, a se aproximar de Jesus. Esse homem começa uma caminhada de volta para a proteção do Pai. Só que quando ele chega lá, irmãos, lembra que ele tinha um irmão? Aquele cara debaixo da lei, mesmo estando dentro da igreja. Ele estava dentro da igreja, irmão, sim ou não? Dentro da igreja, trabalhando igual um louco. Mas não tinha relacionamento com o pai, Gilmar. E ele dá o seu testemunho. Olha que bênção. Chegou no ouvido do pastor Rafael, no início do culto: pastor, posso testemunhar? O Rafa, claro, querido. Me fale aqui primeiro qual é o testemunho no meu ouvido. Depois ele veio na frente, pegou o microfone e veio testemunhar. Olha, Deus, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Ele não era filho. Ao teu serviço, e nunca desobedeci os 10 mandamentos, nunca desobedeci às leis. Entende o coração de quem está debaixo da lei, irmãos? Esperando recompensa humana. Mas tu me deste um cabrito, nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta esse louco, quando chega esse cara aí que converteu ontem, sei não, hein? Não sei, né? Esse cara aí já foi na casa do pastor Rafael, sei não, amigo do João, viajou com o pastor Milton, sei não, hein? Que esbanjou teus bens com as prostitutas, mata o novilho, gordo. Aí eu quero fazer um comentário. O cara sabia de tudo, Auriel, da vida do irmão. Pastor Auriel, o cara sabia de tudo. Foi lá no Facebook, olha aqui, ó. Night não sei o quê. Leoas, não sei da onde. Aqui, ó. Panther, né? Ali, a cachaça lá na mesa. O cara estava lá dentro da igreja, Rafa, do lado de Deus, vestido de crente, debaixo da lei, olhava tudo no Facebook. Os amigos dele que estavam lá na rua, na cidade, tiravam uma foto do irmão dele com a prostituta no colo, e uma garrafa de uísque na outra mão, e mandava no WhatsApp dele. Ele olhava: infeliz, que morra. Se ele tivesse debaixo da graça, sabe o que ele fazia? Pai, me dá um dia de folga. Eu vou atrás dele. Eu vi lá no Facebook que ele está perdido, que ele está com fome, que ele está querendo comer comida de porco. Quando estamos debaixo da graça, irmãos, nós amamos o perdido. Quando estamos debaixo da graça, a motivação das nossas vidas é trabalhar no reino do Senhor, é pregar a tua palavra.
Provérbios diz que não sejam os teus lábios que te louvem, né? O coração dele saía louvores dele para ele mesmo da boca dele. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu cuido disso aqui igual um louco. Você nunca me deu um cabrito para mim comer e entrega na mão desse esbanjador, desse pecador, o melhor da fazenda. Justiça própria, irmãos, nos afasta de Deus. Debaixo da graça, priorizamos relacionamentos. Debaixo da graça, o arrependimento é constante. E também trabalhamos para conduzir quem está próximo de nós ao arrependimento. A bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento. O próprio Deus nos capacita a nos arrepender. Entenda isso, igreja, em nome de Jesus Cristo. Debaixo da lei, você tem que fazer. Debaixo da graça, você tem que receber. Debaixo da graça, você toma posse. Debaixo da lei, você busca e quer conquistar. Já ouviu isso da boca de crente? Vou conquistar. Nem que Deus não queira, eu vou conquistar. Está debaixo da lei. Debaixo da graça, você não conquista, você toma posse do que já está preparado para você. Não há condenação na graça. Quando você está debaixo da graça, mesmo tendo cometido muitos erros, o Deus Pai, quando Ele recebe o seu arrependimento, Ele nem espera você chegar na sede da fazenda. Muito pelo contrário, Ele está na varanda, louco para você voltar. E quando Ele te avista, é o texto do filho pródigo, quando Ele te avista de longe, o que Ele faz? Que diz o texto? Ele corre para te encontrar. Um coração arrependido, um homem e uma mulher, debaixo da graça, o Senhor vai ao encontro. Você não corre atrás, Ele vem até você. Amém? Para te transformar, não é? O servo nunca entende a atitude do pai. O filho, sim. Se você tem uma empresa, se você é empresário, você tem funcionários, né? A pessoa trabalha, não tem pessoas lá que estão, sua equipe trabalha com você, né? Se você faltar, quem assume? Olhando nos melhores, tudo correndo bem, ok? Seu filho é capacitado, etc. Tal. Quem vai assumir? Seu filho. Quem vai ter uma mesa dentro da sua sala? Seu filho. O filho confia no pai, conhece o coração do pai. Sem dúvida, vamos continuar obedecendo e trabalhando, mesmo debaixo da graça, mas com um novo coração e novas motivações. Amém? Não é porque você não estamos debaixo da lei que não obedecemos mais e nem trabalhamos, mas fazemos isso com outro coração. Quantos estão me entendendo? Trabalhamos e obedecemos, mas não para ser e conquistar, mas porque já somos e já temos. Amém? O que é a graça? É descansar na obra de Cristo. O que é viver debaixo da graça? É descansar na obra de Cristo. Glória a Deus.